Ruídos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Só no gingado, no cerrado? E é dia de mais uma autópsia, e no programa de hoje a gente vai homenagear um grande nome da nossa música brasileira. O pai do soul, o James Brown brasileiro. A gente está falando de Gerson King Combo, cantor e compositor de funk e soul. O Gerson nos deixou recentemente, aos 76 anos de idade, mais uma perda lamentável do ano de 2020, mas a gente aproveita aqui para relembrar e comemorar a obra desse grande ícone da música. Pois é, e o legal é que ele se tornou uma influência não só pro pessoal do soul e do funk, mas também para muitos outros gêneros musicais e muitas gerações. Ele mesmo declarou o seguinte: é motivo de muito orgulho ser respeitado pelos jovens de hoje. Hoje os jovens me cultuam no hip hop. Também encontro o pessoal do fundo de quintal, do samba, e sou ovacionadíssimo. O reconhecimento é o maior presente. É isso aí, a gente vai falar aqui de uma música que representa não só muito da carreira dele, mas também muito da mensagem do movimento Black Hill. Um movimento super importante de contracultura que nasceu nos anos 70, no Rio de Janeiro, do qual o Gerson foi um dos maiores expoentes, sem sombra de dúvidas. E a música analisada será o clássico Mandamentos Black, baita sonzeira. Então, vem com a gente e não se esqueça de participar interagindo nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Ruídos Podcast, e também no nosso site, ruidospodcast.com.br, e bora ouvir esses mandamentos. Como sempre, a gente começa a nossa autópsia com a ficha técnica da música Mandamentos Black. A faixa, composta pelo Gerson King Combo, em parceria com Augusto César e Pedrinho, foi lançada em 1977 no álbum Gerson King Combo. Esse era o segundo álbum de estúdio dele. A faixa Mandamentos Black é a música que abre esse trabalho. O curioso é que a crítica da época não se empolgou muito com o disco, falando que era uma cópia barata do funk do James Brown e criticou essa americanização da música brasileira. No entanto, hoje o disco é reconhecido como um dos grandes lançamentos da música negra brasileira dos anos 70, para vocês verem como o futuro pode mudar o nosso passado. Agora vamos falar um pouco da história de Gerson Rodrigues Cortes, nosso querido Gerson King Combo. Ele nasceu em 30 de novembro de 1943 no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Madureira. Uma coisa curiosa é que o bairro de Madureira é muito conhecido pelo samba. No entanto, o Gerson nunca se arriscou no estilo. A explicação disso é que, na época, o samba sofreu uma imensa discriminação e marginalização. A gente chegou até a falar um pouquinho disso no nosso programa sobre o funk carioca. Se você não ouviu ainda, fica a dica, inclusive. O pai do Gerson era um policial militar, então ele não permitia que os filhos se envolvessem com esses perigosíssimos pandeiros e cuicas. A carreira artística do Gerson começou aos 20 anos, quando ele passou a atuar no programa Hoje é Dia de Rock, sem o bebê, da TV Rio, mas não como cantor, mas sim fazendo dublagens. Logo também iniciou uma carreira como dançarino e coreógrafo, trabalhando no programa da Jovem Guarda e também do Chacrinha. Depois dessas experiências, o Gerson decidiu então se arriscar como cantor também, e foi crooner do Renato e seus Blue Caps e dos The Fevers, duas bandas cariocas que eram bastante influenciadas pela Jovem Guarda. Outra banda que ele fez parte foi o Fórmula 7, onde ele dividiu o palco com uma galera pesada da música, como o guitarrista Hélio Delmiro e o baixista Luizão Maia. Se você não reconhece esses nomes, esses dois gravaram nada mais que o álbum Elise Tom em 1974, simplesmente um dos melhores álbuns de todos os tempos da música popular brasileira e que reuniu talvez nosso maior compositor e expoente com a nossa maior intérprete. Só isso. Mas uma virada na chave da carreira dele foi quando ele atuou junto com o Wilson Simonal, na turnê de Cabral a Simonal em 1969. O Gerson fazia a coreografia do espetáculo, além de backing vocals, e tinha uma participação solo dançando e cantando. Foi com essa turnê que ele foi para os Estados Unidos, e lá ele conheceu dois personagens que influenciaram demais a carreira dele, Steve Wonder e James Brown. Sobre esse encontro com James Brown, ele disse o seguinte: em 1969, eu era da banda do Wilson Simonal e durante uma turnê em Porto Rico, assisti um show com os mestres da música negra norte-americana, Four Tops, Diana Ross and Supremes e James Brown.
Eu nem o conhecia bem ainda, mas quando ele apareceu para cantar, pensei, esse é o cara. Fiquei tão empolgado que subi no palco e comecei a dançar perto da banda. Eu só queria um segundo para aparecer. Demos 2 passinhos juntos e ele falou para eu descer do palco. Desci, fui embora, encontrei os músicos na saída e deixei meu endereço com o saxofonista St. Clair Pinckney. Essa viagem para os Estados Unidos foi também quando Gerson conheceu o jazzista King Curtis e o álbum King Curtis Combo e decidiu adotar o nome artístico de Gerson King Combo. Na volta ao Brasil, o Gerson ainda teve uma passagem pela banda Veneno até fundar, com alguns remanescentes da banda Fórmula 7, a Turma do Soul, com quem gravou o primeiro álbum Brazilian Soul em 1969. O curioso é que nesse primeiro álbum, o Gerson e sua banda faziam versões de músicas brasileiras, só que com a pegada soul. Ele fez versões de Noel Rosa, Luiz Gonzaga, é bem curioso, vale a pena dar uma procurada nesse som. Bom, se você ouviu o nosso programa sobre funk, você sabe que foi nos anos 70 que o funk e o soul explodiram aqui no Brasil, nos bailes da pesada dos DJs Big Boy e Ademir Lemos. Então Gerson e sua banda logo se tornaram os reis dos bailes cariocas e um dos pilares iniciais do movimento Black Hill, que estava para estourar na capital carioca. Pois é, e o movimento Black Hill com certeza daria um programa inteiro só para ele, mas a gente vai trazer para vocês aqui em linhas gerais o que foi esse movimento. Com o sucesso dos bailes e a importação do movimento Black, que ganhava força também nos Estados Unidos, o movimento Black Hill mobilizava verdadeiras multidões nos subúrbios do Rio de Janeiro. O Gerson dizia o seguinte: antes do movimento Black Hill, o que havia era aquelas musiquinhas da Jovem Guarda. O negro reprimido não tinha dinheiro para ir nos bailinhos de rock. Quando ele começou a ver o movimento Black Hill, em que ele aparecia como cidadão, começou a vestir roupas diferentes, sapato vermelho. Eu vim com essa mania de vestir casaco de couro e mostrar o cabelão. Não tinha negrão com esse cabelo grande. Aquilo mexeu com o orgulho negro, o Black Power. Acordou aquela coisa que estava dormindo aqui nos morros. Vale lembrar também que, além do Gerson, o Tony Tornado e o Tim Maia são outros expoentes desse movimento super importante da contracultura carioca. Pois é, o Black Hill chamou tanto a atenção que em 1976 ganhou uma matéria enorme de 4 páginas no Jornal do Brasil com o título O Orgulho Importado de Ser Negro no Brasil. Era o que faltava para o movimento ganhar a mídia e se tornar também um grande sucesso comercial. Dizem que na época a Rede Globo, inclusive, cogitou fazer um programa focado só na música black. Só que com os holofotes também veio a repressão. Vale lembrar que nos anos 70 o Brasil vivia em plena ditadura militar e esse empoderamento negro não foi muito bem visto pelos generais do regime, não. Os bailes começaram a sofrer frequentemente intervenções dos militares e os líderes do movimento eram acusados de ter ligações com o movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Segundo o jornal O Globo, a Comissão Estadual da Verdade do Rio teria encontrado documentos da repressão que afirmavam que um revolucionário americano estaria no Brasil recrutando militantes para implementar no país um regime de segregação racial. Vejam só, troquem segregação racial por comunista e bem-vindos a 2021. O DJ Marlboro, que já tocava nos bailes nessa época, declarou: naquela época, 80% dos negros não opinavam nada politicamente. Quando viram aquele bando de negão dançando junto, com aquelas roupas e cabelos, os militares perceberam que se nasce um líder ali no meio, ia dar uma grande merda para o governo. Foi aí que eles passaram a perseguir os blacks. A perseguição tirou a força do movimento. Isso é mais louco, porque o movimento Black Hill não tinha de fato nenhuma intenção de lutar contra a ditadura. Eles se reuniam para dançar, para se divertir, para exaltar a beleza black, mas a paranoia do governo ditatorial acabou minando o movimento, que foi enfraquecendo, infelizmente. Na verdade, a ditadura não tinha medo do que eles eram, mas do que eles podiam ser. O mais triste, na verdade, é pensar que em pleno 2021 ainda tem gente com um discurso bem parecido, falando de racismo reverso e essas maluquices. Bom, com essa repressão e o declínio do movimento Black, o Gerson acabou também tendo um declínio na sua carreira e acabou se afastando dos palcos e se tornando produtor de eventos. Até ser redescoberto no fim dos anos 90, voltando a gravar em 2001 e retomando a carreira como cantor, a qual permaneceu exercendo até o fim de sua vida. Muito bem, agora que a gente deu essa passada geral pela vida e pela obra do grande Gerson King Combo, bora falar da música Mandamentos Black, uma das grandes obras que ele deixou como legado para a música brasileira. A letra de Mandamentos Black é, sem dúvidas,
uma grande exaltação da beleza e da cultura negra brasileira, com um pezinho nos Estados Unidos, é verdade. Isso foi claro nas expressões americanas usadas, tanto o black ao invés de negro, o brother no lugar de irmão, baby, enfim. A influência yankee era clara e também no som bem James Brown que o Todd vai falar depois. Mas uma coisa bacana pra gente exaltar é como a música já abre se direcionando principalmente não aos negros, mas aos brancos ou aqueles de fora do movimento. Ele deixa bem claro, logo de cara, que o movimento black não é um movimento de revolta, que busca ofender ou trazer qualquer ideia de segregação racial. Não queremos ofender ninguém, brother. Nós queremos é dançar. Brother! Assuma sua mente, brother! E chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito soul. Então ele segue falando sobre os tais mandamentos black, que são uma exaltação muito bonita da cultura black, e acho que dá a dimensão pra gente o quanto ela não era somente uma música, mas um jeito de ser, de se expressar, de falar, enfim, uma cultura riquíssima e uma forma de ver e viver o mundo. Dançar como dança um black, amar como amo um black, andar como ando um black, usar sempre cumprimento black, falar como fala um black. Interessante que quando ele fala de falar como fala um black, a gente pode fazer uma associação com um movimento muito presente na cultura americana, que é o Black English, uma espécie de dialeto afro-americano que é muito usado nos Estados Unidos e reforça essa ideia de uma cultura própria dos negros e que muitas vezes é importada também pelos brasileiros. É curioso que por lá as diferenças entre brancos e negros parecem mais explícitas, e a gente pode observar isso até nos nomes. Por exemplo, quando alguém tem o apelido de Will nos Estados Unidos, se ele for branco, geralmente é de William. Agora, se for negro, é de Willard. Inclusive, o Will Smith se chama Willard Smith. Enfim, os mandamentos black são uma exaltação dessas diferenças como uma identidade que precisa ser admirada e respeitada. Vale ressaltar que toda essa exaltação tem raiz também num outro movimento americano, que é o Black is Beautiful, ou Negro é Lindo, que nasceu nos anos 60 e reivindicava uma igualdade de direitos e uma percepção positiva dos afro-americanos. Esse movimento de empoderamento, com certeza, influenciou muito a música do Gerson. Por fim, a música encerra com uma mensagem muito bonita, novamente falando para aqueles de fora do movimento. Ele diz: Saber que a cor branca, brother, é a cor da bandeira da paz, da pureza, e esses são os pontos de partida para toda coisa boa, brother. Divina razão pela qual eu amo você também, brother. Yeah! Eu te amo, brother. Se alguém tinha alguma dúvida ainda que o movimento Black Hill era um movimento de paz, de criar pontes e não muros, acho que esse trecho deixa claro que o mandamento Black é ser black, ser feliz e amar a todos, independentemente da cor de sua pele. Muito bacana, né, Todito? E da música? O que você tem pra falar pra gente? Bom, como sempre, tem muita coisa interessante rolando aqui, né? Essa música, ela lança a mão de uma das formas de se criar tensão e relaxamento, que é o de explorar a relação expectativa, decepção, resolução. Nessa música ela explora aspectos e padrões, né, da black music e brinca um pouco com o que o ouvinte espera que vai acontecer ao longo da faixa. A música ela abre com uma intro na batera, meio que chamando ou acordando o resto da banda pro groove, né? A batera chama o vocal, que chama o sintetizador e a guitarra, e por fim o baixo. Eu achei bem curiosa essa ordem, porque o que eu esperaria era entrar a batera e o baixo, né, que são os instrumentos que vão, né, definir aquele groove. Mas a sensação que esse deslocamento de entradas causa é de uma certa instabilidade. Pra aí chegar ao baixo, dar aquela piscadinha pro batera e se engatar a marcha, pisar no acelerador e falar pros metais: chega aí que agora é nóis. Brother, assuma sua mente, brother, e chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar,
Logo nesse começo já tem uma quebra de expectativas, né? O Gerson não tá dando pra gente logo de cara o que é esperado. Ele segura um pouco mais e, de certo modo, aumenta a expectativa, a tensão. Ainda explorando esse par batera-baixo na construção do groove, vale um parênteses aqui pra brisar um pouco sobre o que é esse tal de groove, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Senta que lá vem artigo. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, depois de alguns experimentos com vários participantes, uns pesquisadores definiram groove como a vontade de responder a um ritmo musical com movimentos do corpo. Isso soa bastante óbvio, né? Mas o interessante vem depois disso. Analisando as músicas que os participantes julgaram como tendo um alto nível de groove, os pesquisadores criaram sequências sonoras que isolavam características que as músicas tinham em comum. E no fim das contas foram identificadas 2 elementos que, segundo a pesquisa, são os que mais caracterizam o groove. Um elemento são as frequências graves, nenhuma surpresa aqui. E o outro, que pra mim foi um pouco estranho, mas depois de ler a explicação até que fez sentido, é o ataque lento. O ataque de uma nota é o tempo que demora para essa nota chegar no volume mais alto, né? Então, a caixa de uma bateria tem um ataque rápido. Já a nota de uma tuba tem um ataque lento, né? Demora um pouco mais para a nota soar. Então, eu imaginava que o groove teria que ter um ataque mais rápido para definir melhor o ritmo, e os pesquisadores também achavam isso. Mas a razão do ataque lento é porque a gente está lidando com frequências baixas, que precisam de mais tempo para a gente reconhecê-las. Então, para mim, foi bem interessante olhar para essa relação notas graves e movimento do corpo, né? E voltando pro Mandamentos Black, bem no meio da música tem uma seção só com batera, percussão e voz. E é interessante notar que o efeito groove dá uma certa arrefecida. Ainda dá vontade de se movimentar, mas parece que falta alguma coisa. E assim como no começo, cria-se aqui uma expectativa para a volta de todos os instrumentos, em especial o baixo. E de novo rola uma quebra de expectativa ainda maior aqui. A bateria faz toda uma virada elaborada, com um grito longo nos vocais, deixando claro que no fim da virada vai rolar aquela grooveira nervosa com a banda toda. Mas daí rola aquele chá de decepção. Entra só uma guitarrinha marota, depois o sintetizador, o baixo entra deixando uma nota longa soar, e aí finalmente o groove volta com tudo. Parece que o pessoal tá brincando com a gente, né? Fazendo uma pegadinha. E isso funciona, porque cria uma camada a mais de expectativa, que já já vocês vão entender. Mas pra frente na música, rola quase a mesma coisa. Uma sessão só de batera, percussão e voz vai preparando a gente pra volta do groove com a banda toda. Novamente a gente tem aquela super virada de batera, mas dessa vez a gente meio que já espera, né, que vai rolar uma decepção. Afinal, né, no começo e no meio da música foi uma decepção que rolou pra gente. Mas o que acontece agora? Tem um brevíssimo atraso do retorno, mas logo a música volta com tudo. Ou seja, a decepção agora veio em relação às expectativas que a gente criou durante a música. A música nos mostrou um padrão, no caso solo de batera, virada, entrada de um instrumento que não o baixo e um atraso geral do groove total. E quando isso se tornou normal, a música vem e quebra com esse padrão. E nessa terceira e última instância, a resolução é apoteótica, né? Todos os instrumentos super energizados, resultando num momento bem catártico. Eu teria muito mais coisa pra falar sobre essa música, né? Mas como ela é um exemplo muito bom sobre como explorar a criação, negação e resolução de expectativas, achei que seria bacana seguir esse caminho nessa análise. A forma como a música interage com os mecanismos de expectativa, né, no nosso cérebro é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a criação e confirmação de expectativas criam uma sensação de segurança, e é por isso que a gente gosta de música que a gente ouve com mais frequência, a quebra de expectativas na música não necessariamente cria uma sensação de insegurança,
segurança, porque ela está contida num espaço seguro que é a própria música. Então uma forma de criar uma música interessante é justamente equilibrar os acontecimentos musicais entre confirmação e negação de expectativas criadas, né? A função do artista aqui seria o de retardar a recompensa o maior tempo possível, pois quando ela chega, a sensação de alívio, alegria, bem-estar, etc e tal, será amplificada e muito mais gratificante. É isso aí, chegamos ao final da nossa autópsia de Mandamentos Black e a gente termina, é claro, com as nossas recomendações para vocês com o nosso tema de hoje, que vai de encontro aí com esse movimento Black Hill. Começa aí, Todito. Bom, todo mundo conhece o Mano Brown como o cara mais firmeza do mundo e membro do grupo de rap Racionais MCs, né? Mas em 2016, ele lançou o álbum Bug Night, que presta uma homenagem a esse movimento black, né? Tanto americano quanto brasileiro. Eu deixei esse álbum do Mano Brown e um álbum do Gerson rolando no aleatório na minha playlist e confesso que em alguns casos eu não tinha certeza que música era de qual artista, né? Destaco a música Flor do Gueto, que tem a participação de alguém que já apareceu por aqui, o DJ Cia. Flor do Gueto é estrela do meu show. Flor do Gueto é meu amor. Flor do Gueto é estrela do meu show. Estrela do meu show. Se você ainda não ouviu esse álbum, recomendo altamente que dê uma ouvida, vale a pena. E a minha recomendação é a música Mr. Funk Samba, da banda Black Hill, que foi formada em 1977, no auge do movimento, né? Essa é uma música instrumental que misturou ainda mais o funk americano com uma pegada cada vez mais brasileira, uma sonzeira que vale a pena conhecer, assim, essa mistura, você vê os dois nessa amálgama, é muito bacana. Bom, e se você quer sugerir outras autópsias aqui pra gente fazer, você pode entrar em contato mandando um e-mail pra gente. ruidospodcast@gmail.com. Não esqueça também de entrar no nosso site para conhecer todas as nossas autópsias e os outros programas também, nossas outras séries que estão muito bacanas. Qual que é, Todd? ruidospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procura a gente lá, Ruídos Podcast, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradecendo você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!